Pai querido e Pai amado, tenha liberdade hoje para vir, Pai, sobre nós e, como a canção dizia, Jesus, nos transformar, Pai, nos transformar inteiramente para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos atingir aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Não nos deixe, ó Deus, ser guiado pelo vento, meu Pai, do egoísmo, pelo vento da soberba, mas que possamos sim, meu Pai, nos render totalmente a Ti e assim Te glorificar com as nossas vidas. Diga, Senhor meu Deus, que o meu coração possa estar aberto para o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Amém? Podemos sentar? Amém? Glória a Deus. Você já tem a apostila com você, né? A lição 6, né? Amém? Hoje a lição é a derrota de Satanás. Pastor, o diabo foi derrotado totalmente. E isso é importante você entender. Amém? Pega a apostila, a lição assim, segura na tua mão, peça a Jesus. Me ensina para que eu possa aproveitar o máximo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Amém? Pulando aqui introdução, sempre como eu faço, abaixo do R.R. Soares na capa, vamos começar a leitura, tá bom? Diz assim, ó, apesar de muita gente considerar como inexistente o diabo, sabemos nós que ele é real e atuante. Basta olhar as páginas de jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais, as casas de recuperação, para se conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos por todas as partes? Se ele não é real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos enganaram quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerá-lo como uma lenda, uma figura retórica, é fazer-lhe um grande bem, pois deste modo ele ficará livre para continuar nas suas funestas ações. Ele está dizendo aqui, a apostila ensinando aqui, né, que apesar de muita gente considerar o diabo, pensar que o diabo é como, por exemplo, um folclore, como uma figura dessas aí, como Saci Pererê e muitas outras, que não existem realmente, algumas pessoas têm essa mesma visão de Satanás, que Satanás é algo inventado. E não é. Na verdade, o diabo ele é real, ele está por aí, tem feito estragos terríveis, não é? Por onde ele passa, você vê a devastação que ele deixa realmente. E o maior feito, ele está dizendo aqui que o diabo consegue na vida das pessoas, é alguém olhar e achar que o diabo ele não existe. Como aquelas pessoas, às vezes brincam, falam, tadinho do diabo, né? Tudo é ele agora. Então fala, mas foi eu que fiz. Sim, muitas vezes as pessoas dão lugar a Satanás. Mas ele já tem essa natureza mortal, essa natureza de morte, que por onde ele influencia, as pessoas acabam ali sendo ludibriadas e, às vezes, caindo em situações complicadas. Então, o diabo, ele existe, ele continua aí destruindo tudo, amém? E você não pode deixar esse engano chegar ao teu coração. Que engano, pastor? Pensar que o diabo não existe, amém? Continuando, virando a folha aqui, fala sua origem, né? Qual é a origem do Satanás? Aí diz assim, ó, Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome, Lúcifer, o que leva à luz, o significado. Era um anjo glorioso, porém permitiu que o orgulho surgisse em seu coração. Aspirou ser como o próprio Deus, o Altíssimo, e caiu na condenação do diabo, que significa diabo traidor, amém? Então ele caiu na condenação de traidor. Vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. A primeira está lá em Isaías capítulo 14, do 12 ao 15. Isaías 14, 12, do 12 ao 15. Diz assim, ó, filho do homem, perdão, pulei aqui, né? É em cima. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, do 12 ao 15. E a segunda está aqui, ó: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei do Tiro, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tomei em cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Ezequiel 28, do 12 até o 19. Então essas duas passagens bíblicas fazem ali uma alegoria à queda de Satanás. E fica evidente, o motivo de Satanás ter caído foi por causa do orgulho. Ele elevou o coração dele, não é? Começou a achar que ele era semelhante a Deus e que ele poderia se assentar acima das estrelas de Deus. Quem é as estrelas de Deus? Eu, você, nós somos as estrelas de Deus, considerada aqui. Como assim, pastor? Quando Deus ele fala para Abraão, ele fala: olha para as estrelas do céu, conta se você puder. Ele falou: assim será a sua descendência. Então Deus ele faz uma alusão às estrelas. O diabo, ou seja, ele sempre quis estar acima da tua vida. Amém? Mas você foi chamado para louvar a Deus. Ele queria o seu louvor. Amém? Então o orgulho dele, a soberba, a arrogância dele, levou ele a cair. Tá certo? Junto com ele, ele levou 2/3 dos anjos do céu. 2/3, não, 1/3 dos anjos do céu. Amém? Continuando, como o diabo entrou nesse mundo, aí está aqui, ó, Deus criou a terra e entregou a Adão, ao homem. Porém, advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecesse comendo do fruto de uma certa árvore, que não era maçã, como dizem aí, viu, irmãos? O que acarretaria a sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, e ao ser tentado pelo diabo, ele comeu o fruto. Diz a Bíblia: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, quando Adão pecou, o pecado de Adão trouxe ali a natureza satânica de Satanás sobre a humanidade, e a partir dali todos os homens passaram a ter essa mesma natureza de morte. Amém? Quando Jesus morreu por nós, ele retirou isso, mas nós permitimos ali a queda
por causa da desobediência. Amém, igreja? Posso continuar? Então, continuando aqui. Pelo que a morte que o Senhor Deus se refere neste versículo é a natureza de quem? De Satanás. Desde então, o diabo passou a ter livre trânsito aqui na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nesta terra. Então é mais ou menos como se o Adão tivesse transferido ali os direitos para que Satanás pudesse entrar. E aí passou a estar com ele. Amém? Como se o Adão arrendasse para o diabo ali a terra. Virando a página aí, a derrota de Satanás. Acharam? E esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado e vindo a este mundo, aniquilado com o poder do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo. Está lá em 1 João 3,8. E depois, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Nessas duas passagens que você vê, está claro aqui uma promessa de Jesus para nós, que Jesus ele veio e desfez a besteira que o Adão havia feito. Amém? Continuando aqui o que o missionário diz, está ali, ó. Estas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. O diabo está derrotado e vencido. E não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida do cristão se ele permitir, ou se o cristão não conhecer os seus direitos em Cristo Jesus. Tem uma passagem, inclusive, que a Bíblia diz que você não deve dar lugar para o diabo, porque ele anda ao derredor, não é? Bramando como um leão. O que é estar ao derredor? Aqui, por exemplo, tem o púlpito. Eu estou ao redor do púlpito. Amém? O que é o derredor? É quando alguma coisa está depois de algo. Então, ele está o púlpito ao redor e ao derredor. A Bíblia diz que o anjo de Deus, ele acampa ao redor dos que o temem. Então, eu imagino sempre que existe uma proteção sobre a tua vida. Amém? A qual Satanás não pode invadir. Exceto se você permite. Como assim a pessoa permite? Quando alguém peca, ela erra, ela dá uma brecha para Satanás entrar, seria mais ou menos como se você fosse convidado para uma festa e você tivesse que entrar com o ingresso. Aí tem um segurança, não é? Que ele vai barrando todos que não têm ingresso. Quando alguém peca, é como se ela fosse lá e falasse, não, você pode entrar assim mesmo. É assim que o diabo entra, quando existe uma brecha para que ele possa chegar. E às vezes nós damos essa brecha, quando permitimos que alguma coisa nas nossas vidas facilite a entrada do inimigo. Falando o exemplo de Jó, por exemplo. O Jó, ele teve uma brecha a qual permitiu. Deus aceitou, mas ele permitiu. Qual que era a brecha na vida de Jó? O Jó vivia com medo. O Jó ele era um homem que ele recebia muitas coisas de Deus, só que o Jó ele tinha um medo dentro dele. Ele pensava, o vento de Deus pode soprar o contrário qualquer hora. Então ele pensava que o Deus que abençoava ele hoje, poderia amanhã não querer mais abençoá-lo. Então ele achava que Deus poderia mudar. Então ele receava aquilo. Aquele medo, aquela sensação de que algo pode dar errado, fez com que o inimigo tivesse uma brecha. Tem gente que é a mágoa, tem gente que é o rancor, tem gente que é como o próprio Satanás, às vezes o orgulho, que a Bíblia diz o orgulho precede a queda. Tem pessoas que às vezes é uma fraqueza espiritual, às vezes um próprio pecado, o adultério, a pornografia, a prostituição e todos esses pecados que acabam abrindo porta. Pastor, se não abrir a porta, não tem como Satanás atingir a tua vida, a não ser que você não conheça teus direitos ou que você mesmo dê liberdade para ele. Amém, igreja?
Continuando. Escrevo-vos porque venceste quem? O maligno. Está lá em primeira carta de João 2,13. Não precisa ir lá não, vamos continuar, porque hoje é bem grande a apostila, né? Diz assim, ó: podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que o Senhor fez foi lançado em nossa conta. Nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. O diabo foi eternamente vencido e derrotado quando o amor deu a sua vida por nós lá no Calvário. É bom se lembrar sempre disto, e toda vez que ele tentar levantar a cabeça para nos atacar, devemos repreendê-lo dizendo: derrotado, fora, na minha vida não, e não lhe permitir contradizer a palavra de Deus. Ou seja, você tem essa autoridade, o que Jesus fez. Ele disse: a minha glória eu vos dei, ou seja, então, o que Jesus conquistou, a vitória que ele teve no Calvário, ele transferiu para você. Amém? Logo, se foi transferida a autoridade de Deus para a tua vida, então o único responsável pela cura, pela libertação, para você ter paz, para você prosperar, amém? Está em você. Ou seja, eu só não vou alcançar de Deus aquilo que eu não reivindicar. E se o diabo se levantar, a minha obrigação espiritual qual que é? Mandar que Satanás tire as garras da minha vida. Algumas pessoas não fazem isso, algumas pessoas choram, elas lamentam, tem gente que reclama que a vida está difícil, tem gente que vai para um canto, fica lá depressivo, chateado porque as coisas dão errado, só que ela nunca cria uma revolta de não aceitar mais Satanás fazer aquilo. E enquanto ela não tomar essa postura, ela vai ser de alguma forma ali atacada pelo diabo. Amém? Então você tem que tomar uma posição. Diga graças a Deus. O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer ciladas do diabo, ou seja, nunca tenha medo. Em Isaías 54:17, coloca ali por favor no monitor. Olha o que diz lá, lê comigo ali em cima, ó. Toda ferramenta preparada contra ti, não? A Bíblia está dizendo, toda ferramenta contra ti. Quando eu vou ler, o negócio some. Diz que não prosperará. Saiu de todos ou só daqui da minha frente? Todos. Só o meu que saiu? Tá, voltou lá. Então não prosperará. E aí ele fala lá depois, toda a língua que se levantar contra ti em juízo, você deve condenar ela. E olha o que ele diz, essa é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Só que eu vejo todo mundo dizer assim, ó, nenhuma ferramenta prosperará contra mim. Mas é mentira, porque elas prosperam. Exceto se você não deixar. Pastor, mas se a Bíblia está dizendo que não vai prosperar, a Bíblia está dizendo que nenhuma ferramenta contra ti, ou seja, toda ferramenta contra ti não prosperará. Mas ele espera que quem cumpra essa parte? Você. Como, pastor? Toda ferramenta que se empenhar, o que o diabo empenhar contra a tua vida, é você que tem que tomar a posição de dizer, Satanás, isso aí está amarrado, está lançado fora. Quando bater um medo, uma doença vem, você já deve anular ela, para que ela não prospere. Só que alguns transferem essa responsabilidade para Deus. Deus está dizendo que não vai prosperar. Mas daí tem gente morrendo desnecessariamente, tem gente sofrendo com coisas que não precisava, e elas estão dizendo que aquilo não vai prosperar. Mas Deus está esperando a hora que você vai tomar posição e dizer, não aceito mais essa cilada do diabo. Amém, igreja? Então, quem que impede essa ferramenta? Nós, através da autoridade do nome de Jesus. Ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor. Ele está dizendo lá, tu a condenarás, é você que tem que destruir essa maldição. Voltando aqui para a lição, devemos ficar acordados e sempre identificar que atrás de quê? Todo o mal que nos ocorre, consegue ter paz? Tem dedo ali.
Ah, mas só perdeu o sono, pastor. Pode ter certeza, irmão, em tudo aquilo que te oprime, tem ali um dedo de Satanás por detrás daquilo. De vez em quando alguém até, eu acho que é um pecado grande contra Deus, quando alguém fala tadinho do diabo, ou quando fala coitado do diabo. O diabo foi um dissabor muito grande para Deus. E as pessoas ficam com dó dele, não é? Você imagina que algum carrasco, alguma coisa se levanta contra a tua vida, e as pessoas que pertencem a você começar a sentir dó desse carrasco. Como é que você se sentiria? Espera um pouquinho. Está errado, amém? Não estaria do teu lado? Sim ou não? É o que a gente faz, às vezes defendemos o inimigo de Deus. Então, voltando aqui. Tudo tem as garras do diabo. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz, eu sou o diabo e vim tentá-lo. Você nunca vai ver Satanás aparecer ali com um tridente na mão, não é? Todo vermelhinho e falar para você, ó, eu sou Satanás. Não vai acontecer isso. Mas vai surgir alguma coisa ruim. Tem gente que tudo que ela faz parece que é até repetitivo. Ela já deveria ter aprendido. Espera um pouquinho, isso aí não é normal. Tem alguma coisa errada acontecendo. Só que as pessoas às vezes acabam achando, não, é porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas tem o dedo de Satanás. Continuando, a verdade é bem ao contrário. Ele tudo fará para que você não acredite que isto ele está lhe ocorrendo é dele. Ele vai tentar dizer para você que não é ele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de fazer o quê? Exclamar, puxa, também tudo é do diabo. Que nada, a gente tem parte nisto também. Afinal de contas, quem foi que mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora tudo que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem da boca, dos lábios de pessoas que são filhas de Deus. Então aqui você já vê, nós não devemos ficar ali acolhendo Satanás, né, irmãos? Colocando como se fosse um tutor, protegendo ele, né? Devemos fazer o quê? Colocá-lo para correr, bater em retirada. E aí, na sequência, diz uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte, eu vi alguns virando página, e não virei ainda não, irmãos. A Bíblia nos adverte em 1 Pedro 5,8, o seguinte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, que é o que, igreja? Pastor, tem alguma coisa que o diabo vai me deixar bem, feliz? Não, ele é adversário seu. O dia que você aceitou Jesus na sua vida, você aceitou tudo que Deus te deu. Pastor, prosperidade eu aceitei a cura, libertação, eu aceitei a proteção de Deus. Amém. Só que junto com todas essas bênçãos, veio todos os inimigos de Deus também. E agora, pastor, agora você tem um inimigo terrível também. E Satanás, ele tenta realmente acabar com a vida das pessoas. Amém? Então, continuando, ele é vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como o quê? Um leão, buscando a quem possa. Isso está na tua Bíblia. Então, o diabo, ele faz isso. Se ele tiver uma brecha para entrar na tua vida, ele vai entrar. Se ele puder fazer alguma coisa, ele vai fazer. Essa semana mostraram um vídeo para mim de um moço que surtou numa máquina, fazendo hemodiálise lá, você vê? Ele vai, ele quebra as máquinas ali deles mesmos fazerem o tratamento, e depois o moço volta ao normal, não sabe o que aconteceu. Ah, pastor, mas é o psicológico dele. Tudo bem, você pode dizer que é, porque o médico falou. Mas, irmãos, eu vou confiar mais no médico ou em Deus? A Bíblia já me alerta disso. Tem coisas que os médicos estão descobrindo hoje que a Bíblia já falava. Então, eu confio muito mais no nosso Criador do que no que eles dizem. Ah, mas qual é o motivo que aconteceu com isso? Ah, ninguém sabe explicar. Mas tem um dedo do maligno ali. Amém? Quando você ouve um testemunho, as pessoas deveriam prestar mais atenção em testemunhos. Falo testemunhos verdadeiros, não essas coisas que eles fabricam, não. Quase sempre você vai conseguir perceber a sincronia
das coisas de Deus. Você pega, por exemplo, quando Moisés, ele era colocado num cestinho por uma mãe, que estava com o coração cortado, colocando o filho dela ali, betumando o cestinho para entregar lá no rio. A Bíblia diz que a filha de Faraó estava sentindo o desejo de se banhar no rio. Você vê como é que é as coisas de Deus? O próprio Deus parece que ele vai usando todas as coisas. Ele tinha um plano para Moisés, quando ela vai se banhar, a filha de Faraó, o Senhor Deus faz ela ouvir a voz do menino chorando. A irmã de Moisés estava lá para ver o que acontecia com o cestinho que a mãe tinha soltado no rio, no meio dos jacarés lá, que tinha muito aquilo. E a Bíblia diz que quando a filha de Faraó percebe, pega o bebê, manda tirar o bebê, a própria irmã de Moisés, a Miriam, fala assim: quer que eu chame lá uma serva para cuidar? E ela vai e chama a própria mãe do menino. Você vê? A própria mãe entrega o filho, agora ela recebe um salário para criar o próprio filho, e agora ele é criado como neto de Faraó. Agir de Deus, as coisas acontecem em harmonia. Você não está vendo, mas quando você olha tudo, tem um trabalhar de Deus. Assim é o agir de Deus. Amém? Da mesma forma, quando Satanás ele quer te atrapalhar, ele consegue interferir na vida de pessoas. Então, o que eu não posso é permitir que o diabo ele consiga, de alguma maneira ali, tomar espaço na minha vida. Se eu andar pela direção de Deus, tudo vai dar certo. Amém? É bom levar a sério esta advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o diabo ele é o quê? Astuto. E tem conseguido tragar muitos. No entanto, não temos que temê-lo e nem nos acovardar quando ele vier com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Quando nós falamos que Satanás é terrível, não é para você ter medo dele, mas é para você estar ciente e não facilitar para ele. Amém, igreja? Continuando. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Você não precisa ficar implorando para Deus te proteger. Tudo que ele tinha que fazer já foi feito. Agora Deus não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, o diabo já foi o quê? Vencido e derrotado. Ele nos recomenda o quê? Estais, pois, firmes aonde? Na liberdade com que Cristo nos... Está lá em Gálatas 5:1, ou seja, Deus manda que você conserve a sua liberdade. Como assim a minha liberdade, pastor? Se Satanás está ao derredor, ao redor estão os anjos, enquanto eu me manter firme na palavra, caminhar na direção de Deus, eu vou me manter livre. Se eu não der brecha, não sair da palavra, é impossível que Satanás consiga vitória na tua vida. Não estou dizendo que você vai viver uma vida no mar de rosas, não. Isso não existe. A Bíblia diz já que você vai ter aflições nesse mundo. Tem ou não tem? E se não tiver demônio para atrapalhar, ele vai influenciar alguém que vai te atrapalhar também. Não é assim às vezes? Tem gente que olha para você e fala, vou lá incomodar ela um pouquinho, né? Ela está tranquila demais. Não é desse jeito? Parece que já começa a te incomodar. Então lutas você vai ter. Mas se você não der lugar, o inimigo não consegue te vencer. Continuando, você não deve se sujeitar mais ao diabo. É o seu dever se levantar e sair do cativeiro, pois através das obras de Jesus, você já venceu o diabo, e ele recomenda, faça com que o diabo ouça isso dos teus lábios. Ou seja, você sofre com alguma doença? Põe essa doença para fora da tua vida. Como assim, pastor? Se alguém me dá algo, alguém me dá essa caixinha, eu não quero mais essa caixinha. Amém? É meu? Está debaixo do meu domínio? O que eu tenho que fazer? Se eu não quero mais, o que eu posso fazer? Jogar fora. Ah, mas alguém me deu. E daí? Se não serve para mim, não é bom para mim, eu posso jogar fora. Jogue fora aquilo que te atormenta, que te incomoda. Repreenda aquilo que está na tua vida. Mas não deixe mais o diabo te aprisionar. Tem gente que ele é convencido pela ciência. Não, ele tem diabetes porque o avô teve, não sei quem teve. Eu sempre pergunto, se outro tinha dinheiro, você não tem hoje, você não vai ter só porque outro tinha, né? É só coisa ruim que as pessoas colocam isso.
É verdade ou não é? Já reparou que coisa boa não tem? Ninguém fala para você, ó, seu bisavô era isso na vida, então você vai conseguir também. Não tem isso, é só para coisa ruim. Outro dia eu fui comprar não sei o que, alguém falou para mim, olha, isso aí integral não é bom, você tem que comprar desnatado. Daí eu falo, você vai para tudo quanto é lugar, o pessoal manda você comer tudo que é integral, não é? Mas se for bom, não presta. Se for um leite, compra qual? Desnatado, aí vai ficar ruim, não é assim? Pode observar, se for iogurte, é bom qual? O desnatado, porque o gosto do natural é melhor, não é assim, integral? Mas se for, vamos por exemplo lá, você vai comer um arroz, aí você tem que comer integral, só porque é duro aquele negócio, né, irmão? Fica com um gosto horrível, né? Aí é bom, macarrão é bom. É estranho, né? Parece que o pessoal está sempre sabotando as coisas, não é assim? Você tem que comer o que não presta, o que é ruim é bom. Aí é mais ou menos essa conversa que eles colocam aí. Então, às vezes, a gente acaba acostumando com isso. Vamos voltar aqui para ganhar tempo. Ele diz assim, ó, reconheça a sua libertação e passe a confessá-la o quê? Ousadamente. Então, embaixo ali, ó. O que fazer com a redenção? Com aquilo que Jesus concedeu para você lá no Calvário. Deus espera que aceitemos e passemos a agir como o quê? Redimidos, como alguém que foi aniquilado tudo que o diabo havia conquistado. O diabo sabe que tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. A Bíblia diz, ó, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, lê comigo agora, igreja. Glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo e no vosso, os quais pertencem, 1 Coríntios 6:20. Você vê que coisa interessante? Alguém disse para mim outro dia assim, pastor, as coisas que Deus faz é espiritual. Ele está dizendo aqui que você deve glorificar a Deus no teu corpo e no teu distintamente. Ou seja, você glorifica a Deus quando você tem saúde. Amém? Pastor, como é que eu vou glorificar a Deus se eu mal estou conseguindo viver em paz? Não dorme de noite, tem gente tomando injeção na veia para conseguir dormir, não é assim? Às vezes tem que tomar remédio pesado. Que glória você vai conseguir dar para Deus? Pastor, mas eu não confesso derrota, mas Deus não se agrada daquilo na tua vida. Jesus morreu para você poder ter paz, dormir, descansar, inclusive os salmos falam, não é? Você tem o sono, né? O Deus dá aos seus amados o sono, então você tem que dormir em paz. Mas às vezes a gente acaba se conformando, dizendo, talvez Deus tenha algum plano com isso. Quando acontece alguma coisa de ruim para mim, quando alguém vira para mim e fala, talvez Deus tenha algum plano para você, eu fico bravo com isso. Que plano ruim é esse que Deus fica fazendo para a gente? Isaías, ele fala que o plano dele é de paz, não é? E não de mal, para te dar o fim que você espera. Aí que entra o problema agora. Tem gente que está esperando algo ruim. Aí acontece. Mas o plano de Deus para a gente é bom. E também não adianta eu glorificar a Deus, ter saúde, mas eu estou cheio de pecado na minha consciência, com remorso, não é? Sentindo o peso do pecado. Não adianta. Então eu tenho que glorificar a Deus no corpo, minha saúde, e também ali me sentindo livre, em paz. Diga graças a Deus. Amém? Continuando, devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Pois como podemos glorificar a Deus nele, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia, câncer, doença, enfermidade? Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível glorificar a Deus em nossos corações. Aí você vai dizer, pastor, mas tem muita gente de Deus que está doente. Tem. Você vai ver muita gente, irmãos, que elas não vão reivindicar. Tem gente que vai se conformar com algumas coisas. Eu falei um outro dia com a senhora, ela disse para mim assim, pastor, doença tem que dar no corpo mesmo, não dá em toco, não dá em árvore, dá no corpo. Você vê, a cabeça dela, ela já tem um pensamento que a doença, o corpo já existe para dar doença. Então ela pode até confessar a cura dela, mas no fundo, ela já espera ficar doente.
Quantas vezes você não vê alguém de idade confessando, é velhice, dá mesmo, a gente brinca às vezes, né? Mas está dando lugar para o diabo. Então, cabe a você não permitir essas coisas. Às vezes até uma brincadeira acaba sendo ruim, irmão. Amém? Não deveríamos aceitar. Continuando. Quando Deus declara um fato, para ele é assunto o quê? Encerrado. Deus falou, está falado. Toda vez que o diabo vier lhe trazer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e o mande dar o fora. A nossa redenção ela é real, somos território liberto, a escravidão sobre a nossa vida terminou, o senhorio do diabo findou, agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Está escrito em Efésios 4:8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí ele diz aqui, ó, nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos o quê? A diferença. A nossa atitude é que determina quem realmente somos. Dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. Só confessar não adianta. Você tem que entrar no combate. Mas se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz ao nosso respeito e começamos a usar os nossos direitos, podemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinho nesta luta. Bem ao contrário, o próprio Deus tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, vamos advertir mais uma vez, de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso, se não aceitarmos e não agirmos de acordo com as recomendações bíblicas. Ou seja, direito não reclamado, amém? É direito inexistente. Se eu não tomar uma posição, Satanás vai continuar ali, usando. Se eu não plantar fruto no lugar, um mato vai tomar conta. A vida é assim. Então, cabe a nós tomarmos a nossa posição. E embaixo, mas em todas essas coisas, somos mais do que por aquele que nos... Romanos 8:37. Amém? Terminamos aqui então a lição 6. Vamos orar? Coloque-se de pé. Vamos pedir a bênção de Deus. Eles vão passar o manto sagrado aqui. Quando passar, você toca e usa agora o que você aprendeu. Manda Satanás sair, soltar tua casa, tua vida financeira, profissional, tudo que você tem. Feche os seus olhos. Eleva teu pensamento a Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto, entra na presença de Jesus agora, chamando o milagre de Deus, a bênção de Deus sobre você. Pai querido e Pai amado, eu apresento a Ti, meu Deus, esse manto. Peço que quando for passado sobre o povo, Deus, quando eles tocarem no manto, e conforme a declaração dos lábios de cada um, Pai, o Senhor venha realizar. Jesus, se tiver doença, enfermidade, um mal tocando na família, tudo isso vai cair por terra e eles serão envolvidos pelo teu poder. Pai, o manto está sendo passado, é hora de orar, igreja. É hora de você determinar, de você erguer a tua voz, de dizer, demônio, eu não aceito mais essa dor de cabeça que vem, que pega, que todos os dias, seja tarde, à noite. Meu Deus, essa pessoa vive quase sempre à base de remédios, de paracetamol, de alguma coisa, porque é como se alguma maldição estivesse ali, Deus, enraizado, e ela vive dependente daquele remédio. Mas eu digo agora, o demônio da enxaqueca, aquela cólica, vai saindo desse corpo agora, vai saindo daí angústia, vai saindo daí tristeza, não precisa pressa, isso, vai orando, vai repreendendo, vai mandando a maldição sair, vai mandando esse mal soltar, vai pegando agora aquilo que é seu, Satanás, vai tirando
tirando as tuas garras daquela casa. É o demônio que entra trazendo miséria, desemprego, trazendo prejuízos, perdas. Pai, tem gente lamentando que a vida dele era melhor, que tudo dava certo há um certo tempo, e hoje ela diz: Deus me abandonou, nada dá certo, eu não consigo vencer, não vou para frente. Ah, Deus, está amarrado essas declarações, estamos paralisando a ação do inferno. Essa mãe que ora, Jesus, por aquele filho dependente, o filho viciado, o filho que está no crime, na perdição, na derrota, mas eu paraliso dizendo: vai saindo de lá, demônio, está quebrada a tua ação. Deus, é aquele nome que foi levado num trabalho, na encruzilhada, na quimbanda, na magia negra. A vida da pessoa não está indo para frente, a vida da pessoa está amarrada. Meu Deus, ela percebe que alguma coisa está ali, alguma coisa está separando aquele casal. Meu Deus, a confusão acontece do nada. Ah, vai saindo daí, maldito, vai pegando aquilo que é seu agora, o teu trauma, o teu impedimento, a tua barreira, aquilo que você trouxe para destruir, para oprimir. Eu ordeno a tua saída agora. Vai pegando aquilo que te pertence, sai do corpo, sai da saúde dela, vai saindo de dentro daquela casa, dessa família. Eu repreendo, Deus, eu paraliso toda a ação do inferno e digo para nunca mais voltar. Demônio, sai, vai embora, bate em retirada, em o nome de Jesus. Meu Deus, vem com a bênção agora, toque em cada pessoa que ora, traz, Jesus, transformação. Alcance aquele filho, aquele neto, Deus, aquele neto que está internado, Pai, essa pessoa que está orando, Deus, que está apresentando aquela filha, Deus, que está desnorteada, sem direção, orando por esse filho, Deus, que a mãe olha e diz: ele está cada vez mais preso à bebida, como se estivesse multiplicando alguns erros, alguns vícios. Mas Jesus, liberta agora. Jesus, traz a união a esse casal, Pai, que depois de tanto tempo juntos, meu Deus, não consegue mais conviver. Jesus, traz a libertação, traz a saída, Pai, traz a paz, traz a união, Deus, e que as tuas bênçãos, Pai, elas possam repousar sobre o teu povo. Eu abençoo e declaro cada família liberta e livre de todos os males, em nome de Jesus. E você diga: eu recebo a bênção, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus.